Salve, pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas, o programa favorito do GOI brasileiro. Eu acho que a gente devia ter uma música tema, né, de abertura ou algo do tipo. Algum dia eu penso nisso. Hoje a gente vai falar sobre, né, algo que poderíamos chamar da fase superior do Logos de Cibele, o Logos de Cleide, né? E a maneira pela qual Janja é aí essa manifestação, é a expressão desse Logos de Cleide. É aí o pináculo da cleidecracia, que é a face contemporânea, ou talvez a face feminina, por assim dizer, da tirania brasileira. Porque existe a juristocracia, é um fato, né? A gente poderia, talvez, fazendo esse arranjo, assim, para tentar compreender aquilo que a gente, esse tema do qual estamos falando, talvez, em alguma medida, possamos falar numa juristocracia da perspectiva do Estado e numa cleidecracia da perspectiva da sociedade, né? Estado, sociedade civil. Então você tem aí no topo, né, a juristocracia e sob a juristocracia, nessa esfera da sociedade civil, a cleidecracia numa relação dialética com a juristocracia, né? A cleidecracia exerce uma certa pressão, faz um lobby em cima da juristocracia, e aí muitas vezes a juristocracia atua, certo? Então a gente pode talvez pensar nesses termos o dilema brasileiro, né, esse afundamento do nosso país numa verdadeira e autêntica tirania. Agora, por que eu estou falando aqui de Janja, cleidecracia e por aí vai? Eu acho que todo mundo aqui está sabendo, né, que pelo fato da Janja ter chorado lá em algum encontro, uma reunião, eu não sei porque ela participa de reunião de governo, porque ela é uma ninguém, ela não existe, ela não é nada, tá? Ela não é nada. É poeira da sola do sapato, ok? Não foi eleita, não tem cargo, né? Primeira dama, vamos colocar o pingo no i. Primeira dama é um cargo, em tese, né? É uma posição que existe como resquício do patriarcado. Simples assim. A gente diz que uma determinada mulher, pelo mero e exclusivo fato dela ser esposa do líder, do presidente, do chefe, do condutor, ela merece uma certa consideração, uma certa dignidade, deve ter um lugar especial, etc. Participa de certos eventos e acontecimentos públicos, acaba tendo uma atuação diplomática informal e assim por diante. Por que isso existe? Porque ela é mulher, esposa, cônjuge, talvez concubina de um homem, chefe de Estado. Isso é a primeira dama. E nada além disso. Tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E ela participa de tudo, né? Também o marido dela é um pé na cova, tá? É tipo morto muito louco, mantido vivo, sabe-se lá através de qual tipo de necromancia cabalística, ok? Então ela tem que estar ali, né? Mexendo a marionete, ok? E aí ela ficou sabendo, né? Ficou sabendo que alguma criancinha se matou, se explodiu. Botou a bomba e se explodiu. Foi filmado. E aí isso apareceu no Discord. Aí ela, que absurdo esse Discord. Tem tanta atrocidade e monstruosidade. Ui, ui, etc, etc. Né? Ai, nossa, como eu tô triste. E aí, cara, 2, 3 dias depois, filhos da puta que nem tem esse poder, segundo o ordenamento jurídico,
né? Que a gente está falando aí, acho que é do ANPD ou alguma bosta do tipo, que não tem poder de banir o que quer que seja. Tem uma função reguladora, supervisora, e por aí vai. Porque assim, ela estourou, e tem que banir esse Discord. Já usou Discord? Janja, essa desgraçada. Já usou? Não, duvido que tenha usado. Porque assim, tenho certeza que o uso que a gente já faz de internet é zap zap e videozinho da Virgínia, basicamente. Tá? Porque a gente vive nessa era muito peculiar, e às vezes nós, pessoas normais, a gente tem que se sentir um pouco alienígena, cara. Porque quando eu coloco os pés do lado de fora, e é raro, tá? Eu evito o mundo. Eu sou anti-mundo, ok? Toda vez que eu abro a janela e coloco meus olhos no mundo, na criação, eu desejo a total aniquilação de tudo que existe, ok? Eu contemplo a realidade e proclamo quiçá hoje seja o dia do Mahapralaya, né? A extinção total, o momento no qual o grande dragão vai devorar todo o cosmos. Todo dia eu penso isso, ok? Então eu evito colocar os pés na rua. Mas de vez em quando tem que botar os pés na rua, né? Às vezes tem que pegar, por mais que nós sejamos paladinos evolianos, às vezes a gente tem que pegar uma condução, né? Um busão, um metrô, um trem da vida. Não necessariamente aqui, porque aqui na Serra Gaúcha não tem trem, não tem metrô, praticamente não tem ônibus também. Mas enfim, eu viajo, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, por aí vai, a gente tem que pegar condução pública. E a gente vê as pessoas, tipo assim, num ônibus, por exemplo, se o ônibus estiver cheio, né? Descontando pessoas em pé, aproximadamente entre 1/3 e 1/4 das pessoas no ônibus estarão apostando no celular. Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei em choque. Porque isso é tão alienígena para minha realidade, né? Porque apesar do que eu falei agora, sim, eu tenho algum tipo de vida social, tá? A gente acaba tendo que ter uma vida social, né? Família, vizinhos, etc, etc. Academia, de vez em quando a gente vai fazer alguma coisa fora e por aí vai. Mas no ônibus, 1/3 das pessoas estão apostando, tá? Aí quando a gente vai, às vezes, ver alguma notícia sobre celebridades e tal, a gente descobre que o perfil de Instagram mais seguido no Brasil é de uma tal de Virgínia, que aparentemente, eu não sei se tem alguma coisa a ver, é uma mulher ou ex-mulher, ou atual ex-mulher, semi-mulher, e vai e vem mulher, e etc., daquele cara horripilante que joga no Brasil, o Vinícius Júnior, né? Acho que esse é o nome dele. Então, assim, ou era, ou mais ou menos ou quase ou fluidamente é a mulher desse cara, mas parece que tem alguma coisa a ver também com Betts, não sei, enfim, com essa maçaroca que é a cultura popular mainstream do brasileiro, tá? Do brasileiro das classes populares, ok? Pelo que eu entendi, como eu falei, eu moro em outro planeta, tá? Pelo que eu entendi, essa Virgínia é meio que uma versão daquela Deolane, né, que foi presa. Uma coisa do tipo, né? Que também era muito popular. Por incrível que pareça. O universo Janja pertence a essa mesma realidade das Virgínias e das Deolanes, tá? Mesmo estilo de se vestir, mesmo linguajar, mesmos valores. É interessante como Lula, esse avatar de um certo tipo de Brasil
que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Porque o Brasil profundo não é só coisas boas, o Brasil profundo também é homem praticando zoofilia, essa é a realidade, ok? Então, assim, o Lula, que é esse avatar, ele trocou de mulher, né? Diga-se de passagem, pouco após, né? O cadáver da dona Marisa nem tinha esfriado, né? Enfim. Mas as mulheres do Lula meio que são expressão de certas fases histórico-civilizacionais do nosso país. Então você tem a dona Marisa, né, representante de um certo mundo organizado, ordeiro, mesmo que proletária, né? Quem assiste esses vídeos aí sobre o Brasil de algumas décadas atrás vê que até, pô, pedreiro, operário de fábrica, tinha um vocabulário mais rico, talvez, até mesmo em relação a tom de voz, uso de gírias e por aí vai, passa uma certa impressão um pouco mais refinada do que mesmo uma pessoa de classe média, uma pessoa comum de classe média, mais ou menos abastada, do Brasil contemporâneo, né? Então você tem aí o Lula com a dona Marisa, né? Que enquanto primeira-dama, porra, cara, de igual para igual com qualquer primeira-dama do planeta, ok? E aí, tal como o Brasil decaiu nisso, nessa nojeira, nessa maçaroca que é o nosso país hoje, também decaiu a mulher arquetípica, né? Que ocupa essa função de mulher do avatar Lula. Né? Porque a Janja é muito expressão desse Brasil que, infelizmente, está aí e existe em algum lugar. Entende? Ela não é algo exótico e raro. Ela é a realidade objetiva. Ela é o dado, tá ok? Do mundo que a gente observa, né? E que a gente experimenta empiricamente, ok? Existem, na verdade, milhões de Janjas no nosso país. Ok? Então, quando a Janja se pronuncia, é como se fosse tipo a Janja que existe em mim, saúde a Janja que existe em você. Então tem essa, né? Essa hive mind aí das Janjas brasileiras, que é basicamente esse substrato pneumático desse arquétipo da Cleide. Ok? O que é a Cleide? Cleide é uma versão baixo orçamento e um pouco mais amorenada da Karen, né? Que é aquela figura histérica do mundo suburbano estadunidense, por aí vai. Que no Brasil nós temos a Cleide, né? Cleide, por exemplo, e a Cleide ela pode variar ali entre favelada, fudida e baixa classe média de um modo geral. Depende, né, daquilo que o marido dela consegue e tal. Às vezes o marido dela consegue ascender um pouco socialmente através de pequenas pilantragens, ok? Pequenos atos de oportunismo. Então aí a Cleide ascende um pouco socialmente, né? É aquele momento no qual, por exemplo, ela já é capaz de comprar certas roupas ou bolsas extremamente cafonas, com o nome da marca gigante, né? Isso é extremamente cafona, pessoal. Se comprar algo de uma marca razoável, que tem ali, né? Tem que ter escrito, né? Armani, né? Gucci. Tem que estar grandão, assim, né? Para os outros ver, para as inimigas ver, tá? Mas o que é Cleide? Cleide é essa entidade do bestiário contemporâneo brasileiro, geralmente
acima do peso, fala alto, grita, né? Quando tem que lidar com as crianças, não sabe lidar educadamente com as crianças, né? No belo, tá entendendo? Quer dar porrada, né? Vem cá, fulano, vou te encher de porrada. Quando você tem uma operação policial, as Cleides logo aparecem, né? Tipo, como eu falei, é uma hive mind, pessoal, né? Como elas têm um baixo nível de individualidade, existe, em compensação, certos vínculos entre todas as Cleides de uma determinada localidade geográfica. Então, quando uma sente ali um perigo, né, um perigo, uma ameaça para o seu menino trabalhador, né? Daí todas as Cleides de uma determinada região aparecem na janela, na porta e por aí vai. Aí começam a berrar. Não vai deixar. Certo? Isso é uma expressão da Cleide. Né? Uma outra imagem da Cleide são essas pessoas que jogam, né, sal grosso quando compram uma televisão. Aliás, costume horripilante esse negócio de comprar iPhone. Tá entendendo? Isso é tão coisa de Cleide, tá? A pessoa gasta horrores para ter um aparelho tecnológico mediano, tá? Um aparelho tecnológico mediano, porque é o status, é meu status. Agora eu subi na vida, ganhei. Ó, as inimigas, tem que jogar sal grosso, ó, olho gordo, entende? Geralmente usam roupas que não correspondem à sua magnânima adiposidade, né? Mas tem, talvez o traço fundamental da Cleide é uma certa mentalidade de mamãe, né? Que se projeta de uma maneira tão sufocante em que ela tudo quer cuidar, proteger, aparar as pontas, botar ali algo para proteger as bordas e tornar o mundo inofensivo e fazer com que o mundo repouse no seu colo, plenamente protegido e completamente inofensivo, sem dente, né? A gente poderia aí utilizar aquele termo long house, né? Mas eu não gosto tanto assim desse termo long house. Eu acho um termo tipicamente anglo-saxão e que não nos diz absolutamente nada. A vila romana, pelo menos por esse critério, né, do espaço no qual vive a família estendida, que é aquilo que muitas vezes é pensado como long house, a vila romana ela é uma long house. A casa grande brasileira é uma long house. A casa grande dos vikings era uma longa. Todas as formas de sociabilidade familiar, excetuando a anglo-saxã, é a long house. Porém, o matriarcado só ascendeu exatamente nesse universo em que todas as outras sociabilidades familiares foram dissolvidas e ascendeu exclusivamente, né, essa família nuclear com sua casa só para si e por aí vai, tá? Então, assim, o BAP não faz a menor ideia do que está falando, ele é um intelectual de segunda ou terceira categoria, tá? Eu diria que entre antiliberais e anticomunistas, por exemplo, contemporâneos, vivos, tá? Deve ter uns 30 ou 40 pensadores mais relevantes que o BAP. Lamento se você é um idiota que assiste conteúdo demais de influenciadorzinhos brasileiros que não tem nenhum conhecimento sobre cinema. Você tem uns 30 ou 40 pensadores mais relevantes do que o BAP vivos, ok? Então, assim, mas tentando apelar a algum termo usado ocasionalmente por essa subintelectualidade que apela um pouco ao conteúdo do BAP, NRX e por aí vai,
a gente pode associar um pouco esse conceito de long house a Cleide, tá? Então, assim, pessoal, isso é cleidecracia. Uma mulher chora porque uma criancinha morreu, e aí todas as nossas liberdades, todas as nossas prerrogativas são extinguidas, né? Na base da canetada. O culto à lágrima da mulher. E do oprimido, do modo geral. Eu vou ser sincero, eu bebo lágrimas, tá? Eu tenho um potinho ali na cozinha. Tá escrito no potinho, né? Eu escrevi ali no. Botei um papelzinho. Lágrimas dos oprimidos. Tá ok? Eu bebo lágrimas, eu não ligo, tá? Eu acho que o que é certo, independentemente do impacto emocional que aquilo causa. O que tem que ser feito, independentemente do impacto emocional, do dano emocional, do sofrimento subjetivo causado aos outros. O que é certo, o que deve ser feito, ok? Mas esse meu pensamento, que é um pensamento solar, patriarcal, etc., é praticamente criminoso, tá ok? Porque é visto como criminoso você não colocar acima de tudo a empatia pelo sofrimento. Então, quando alguém sofre, a realidade tem que se dobrar diante daquele sofrimento e se adaptar para que aquela pessoa não mais chore. Ok? Então, a Janja chora, faz cara de tristeza, de pena, né? Ai, as criancinhas, e aí banem o Discord. Eu sou um usuário ocasional de Discord, tá? Também não é como se eu usasse muito. Em primeiro lugar, a menina que morreu no Instagram. Ela gravou no Instagram, tá ok? Não ouvi ninguém falar é claro que não, porque o Instagram é a rede social das broacas, das Cleides, né? E das putas de OnlyFans. O Instagram é a rede social da ginocracia. É a rede social do matriarcado. Tá ok? Então é claro que ninguém vai falar em banir Instagram. Ainda que, quando a gente pensa em massificação de crimes virtuais, as principais redes sociais usadas são Instagram, Facebook e Zap. Coincidentemente, as redes do Meta. Pessoal, anos atrás, eu não sei como está agora, tá? Mas anos atrás, havia mercado de escravos operando no Facebook. Eu não estou falando metaforicamente, eu não estou falando como algo que pertence ao submundo do fetiche sexual, né? Ah, escravo sexual. Não, não, não. Falando escravo, né? Da Líbia, tá ok? E de outros lugares ocupados pelo ISIS, por exemplo. Os membros do ISIS ocupavam lugar, tomavam lugar, capturavam pessoas, especialmente mulheres e crianças, e leiloavam, vendiam essas pessoas no Facebook. E fizeram isso por anos. Entende? Já expuseram altos esquemas de comunicação entre pedófilos, por exemplo, no Instagram, utilizando códigos, eu não vou dizer mensagens subliminares porque isso é um negócio mais específico, códigos ou eufemismos, por exemplo, figuras de linguagem, certas imagens dotadas de certa sugestionabilidade que a pessoa que está inteirada naquilo, ela sabe, e aí não sei, vai acessar um link ou enfim, eu não sei, tá? Mas já expuseram que esse tipo de coisa rola solto no Facebook e no Instagram. Às vezes com milhares de likes, milhares de seguidores, acessos e por aí vai. Discord, e assim, boomer nenhum, Cleide nenhuma, nunca usou Discord. Discord, pessoal, é tipo um chat. Tem uns grupinhos, né? Hoje em dia é o programa mais utilizado por gamers, tanto gamers
online, quanto, por exemplo, jogadores de RPG, para poder compartilhar a tela, para poder jogar e por aí vai. Mas tem muita gente que usa para aula, né? Para dar curso, ou assistir curso, acompanhar curso. Se eu não me engano, tem uns milhões de usuários de Discord no Brasil, só no Brasil. Quantos desses são criminosos? Menos do que usuários de WhatsApp. Eu não tenho a menor dúvida. Quantos pedófilos será que tem no Discord? Menos do que tem no Instagram. Eu não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Tá ok? Mas a questão é a seguinte, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles são familiares para Cleide. É algo que é conhecido, todo mundo usa. Agora, o que é esse Discord? É um negócio meio obscuro, né? Discord. É a rede social do nazismo, né? É igual a maneira como se pronunciava em relação ao Telegram, era exatamente assim. Uma vez eu falei, né? Para uma pessoa do mundo normal, né? Para o mundo dos pazus, dos homens animais, que eu. Não sei o que é meu Telegram. Aí a pessoa me olhou como se. Telegram? Por que você tem um Telegram? Tá entendendo? Então, assim, como eu falei, cara, às vezes é como ser um alienígena, tá? É como ser um alienígena. E a gente tem que lidar com um mundo no qual pessoas inferiores a nós em todos os sentidos possíveis e imagináveis têm o poder de nos permitir e proibir coisas, de nos dar e nos tirar a liberdade. E muitas vezes nós estaremos falando de certas coisas e elas nem mesmo vão entender do que a gente está falando. E elas vão nos julgar com base nisso. Então, assim, é o pior tipo de tirania. Porque é uma tirania na qual nem mesmo a comunicação entre os tiranos e os oprimidos, nós, né, os hiperbóreos, vivemos nessa sociedade opressora, não tem comunicação possível. Porque tudo que nós falarmos, eles não vão entender. Porque, de fato, a realidade se fragmentou em bolhas. Ok? Então, até para além do abismo de diferenças em inteligência, existe também o abismo de diferença nos ambientes culturais. E são os ambientes culturais que, ao possuírem sua própria linguagem, conforma ali as paredes do nosso edifício existencial, do nosso mundo. Meu mundo, né, o mundo de Rafael Machado, é moldado pela minha vivência cultural, né? Os grupinhos, claques, bolhas, turminhas, etc., dos quais eu fiz parte, conteúdo que eu consumi, isso molda quem eu sou, os limites da minha realidade. Uma pessoa moldada em claques, grupos, bolhas, produtos culturais completamente diferentes, vive num outro universo. E mesmo que nós falamos português, a comunicação é impossível. Eu vou falar X, a pessoa vai entender Y. Talvez seja vice-versa. Se a pessoa vai falar Y, eu vou entender X. Né? E isso gera um problema quando determinadas bolhas completamente alienadas em relação a uma ampla massa de cidadãos detêm todo o poder. Ok? Aqui a gente poderia até fazer uma analogia com a distinção de classes, só que a gente não está falando de classes no sentido marxiano do termo. É mais como se fosse uma estratificação psicossocial, tá? Uma estratificação psicossocial, ok? Então, assim,
cleidecracia está aí. Eu não vejo, eu não vejo solução, tá? Solução além da luta política, conscientização e principalmente conscientizar militares e policiais em relação às ameaças para a nossa vida em sociedade, para uma vida normal, tá? As ameaças para uma vida normal. Então, pessoal, a gente acaba tendo que tolerar o fato de que, olha só, hoje o Discord, amanhã pode ser o X de novo, Telegram, tá? Qualquer rede social, qualquer aplicativo, qualquer coisa. Tudo que tem pontas, né? E ideias têm pontas, né? Discursos têm ponta, tá? Tudo que tem ponta está sendo aparado, porque ninguém pode ser ofendido. Não é ofendido no sentido ativo. Ninguém pode se sentir ofendido nesse sentido passivo, tá? Ninguém pode se sentir ofendido, ninguém pode se sentir incomodado, violado na sua autorrepresentação puramente psicológica e subjetiva. E esse ninguém, é claro, que também se apoia numa estratificação. Porque quem não pode se sentir ofendido, quem não pode sofrer qualquer tipo de limitação, evidentemente são as vacas sagradas. E as vacas sagradas são os oprimidos, certo? E a Cleide, né, especialmente essa arquicleide, essas figuras matriarcais, elas são tipo mamãe ganso, né? Mamãe ganso ela não diferencia entre o filhote de ganso normal e o patinho feio, né? Entre o animal que é da prole dela e o animal que não é, entre o animal sadio e o animal deficiente. Ao contrário, ela devota mais amor exatamente para o animal mais fraco, mais estranho, mais necessitado, ou o que quer que seja, né? Então, assim, tal como existe a juristocracia no topo, né? A gente tem uma superestrutura social de vigilância permanente, mas não apenas de vigilância e juízo moral permanente, que ao invés de ser um grande irmão, é a grande mãe, né? Por isso que eu achei engraçado ao mesmo tempo, brilhante, um comentário, né, no X, num post meu, que se referiu ao fenômeno como Logos de Cleide, né? Tal como existe o Logos de Cibele, que se vincula também com esse espírito, né? Essa dimensão noológica de uma certa tendência matriarcal. O Logos de Cleide seria a degeneração favelística e lumpen do Logos de Cibele, né? A gente poderia definir dessa maneira. É a degeneração ou a lumpenização do Logos de Cibele. Esse é o Logos de Cleide. E é disso que a gente está falando. E é claro que a Cleide, ela é o elemento social mais propício, por exemplo, a cair em pânicos morais, em ter surtos histéricos coletivos, tá ok? Porque, exatamente por conta desse elemento sentimentaloide, emocional, exacerbado, exagerado, saca? Né? A mulher que grita, que berra, é a mesma mulher que sente excessivamente, entende? Então, tal como ela sente excessivamente, qualquer gatilho lança ela num pânico moral que leva diretamente à caça às bruxas. A lógica da caça às bruxas é essa. Quem começa... É claro que quem conduz a caça às bruxas são homens. Porém, se vocês lerem a história das bruxas de Salem, né, a história de Salem, foram mulheres que entraram em surto, começaram a denunciar umas às outras. Ah, fulano de tal! É muito bonita, né? A bruxa, pô! A bruxa! Enfeitiçou meu marido! Então, assim, cara, a caça às bruxas lá em Salem
começou com as Cleides, né? As Cleides tendo surto histérico por conta ali das novinhas, né? Muito bonitas e tal, cinturinha fina, etc. É basicamente isso. A caça às bruxas, por exemplo, em relação à história em quadrinhos nos Estados Unidos, também rolou. Em relação a heavy metal, em relação a RPG, sempre tem uma, né? História em quadrinhos, se eu não me engano, é anos 50. Na verdade, é dos anos 50 aos anos 60. Daí vem a caça às bruxas do heavy metal, né? Entre os anos 70 e os anos 80. Daí a caça às bruxas do RPG, que vai dos anos 80 ao longo dos anos 90. Depois a gente teve um pequeno esforço de tentar apontar uma caça às bruxas na direção dos jogos de videogame, mas não funcionou tão bem assim. Ainda que quem conduza isso costumem ser homens, quem inicia o pânico moral e o surto histérico coletivo são as Cleides. Tá entendendo? São as mamães ganso, as mulheres, né? Esse tipo específico de mulher histérica, matriarcal e por aí vai. Muito, muito preocupada, nossa, lágrimas correndo por conta das criancinhas que, sei lá, se mataram porque ouviram Black Sabbath, ou mataram um coleguinha porque jogaram Dungeons and Dragons, ou qualquer historieta apócrifa narrada pela mídia de massa. Porque a Cleide também é uma consumidora obsessiva da mídia de massa. Ou dos seus substitutos, né, como o TikTok, por exemplo, hoje em dia. Então, assim, cara, isso é uma peste, é uma praga. Isso é uma praga social, pessoal. É uma praga social. Lamento muito viver num país. Se é que dá para dizer que o Brasil ainda é um país? Eu não sei se eu vivo num país. Eu acho que a gente já vive praticamente numa situação robesiana, tá? Eu acho que a gente praticamente já vive numa situação robesiana. Eu acho que não existe hoje nação, país, nem porra nenhuma dessas. Apenas a pura, nua, dura e crua opressão por parte de pessoas categoricamente inferiores a nós, ok? Mas eu não vou me alongar muito mais do que isso, tá? Porque eu também não tenho muito mais a dizer. Eu acho que já disse o suficiente. Tomem aí que o país é de vocês. Porra, foda-se. E é isso aí. Até a próxima Pílula Vermelha. E vamos, né, orar para que haja o fim de todas as Cleides no mundo. Para que assim haja, né, possibilidade de paz entre os povos. Como é que é? Paz entre nós, guerra às Cleides. Alguma coisa nesse sentido, né? Paz entre os povos, guerra às Cleides. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a semana que vem.